Bom, quem está comigo no Voight aqui agora é o Leonel Oliveira, que é Country Manager da Riverbed para o Brasil. Tudo bem, Leonel? Tudo em ordem, sem problemas. Ô, Leonel, me diz uma coisa. A Riverbed já está no mercado há praticamente 8 anos, né? Ela tem uma série de produtos para o mercado corporativo somente. E a gente vai bater um papo aqui sobre uma, não sei se eu posso chamar assim, uma parceria com a Akamai, que vocês estão lançando appliances novos, aceleração de rede, quer dizer, uma série de serviços que eu acho bastante interessante a gente discutir sobre isso aqui. Fala um pouquinho para mim da Riverbed junto com a Akamai, o que está acontecendo no mercado? Tá perfeito. Bom, a Riverbed e a Akamai resolveram fazer uma parceria justamente pelo fato da Akamai, numa estratégia de transação de dados junto a aplicações distribuídas no mundo inteiro, a Riverbed conseguir fazer com que haja uma aceleração dos serviços ora existentes na Akamai. Isso é um ponto bastante interessante porque até então o processo de movimentar software como serviço para a nuvem é uma tendência muito natural, tá certo? O que acontece é que, às vezes, o grande impeditivo é a performance dessa aplicação que fica na nuvem que deixa a desejar. Então a Riverbed fez o quê? Uma parceria, já que 1/3 do volume de dados mundial passa por essa Akamai, por essa rede. A gente pode ver que havia uma oportunidade muito grande de colocar esse tipo de serviço lá, ou seja, melhorar a performance e fazer com que o usuário, de fato, o serviço de nuvem, ele de fato fosse mais facilmente adotado em caráter mundial com algumas aplicações específicas, tipo o Google Apps, a parte de o próprio Office 365, a parte de Salesforce, inclusive, que são aplicações mais tradicionais, hospedadas fora do ambiente da própria corporação. Agora, para que isso aconteça, existe um appliance por parte da Riverbed? Existe um dispositivo qualquer que é instalado na empresa ou na borda da empresa, não importa onde? Perfeito. Bom, o que foi feito em termos de desenvolvimento tecnológico? Em termos de desenvolvimento tecnológico, a Riverbed fez com que uma parte do software dela fosse inserido em todos os servidores da Akamai, ou seja, é hospedado no ambiente da própria Akamai. E do nosso lado, no nosso software, existe uma parte do software da própria Akamai que permite a comunicação de um lado para outro e o licenciamento consecutivo do lado do usuário, da Enterprise, licenciando algumas aplicações por usuário. Então, existe a necessidade, por exemplo, de um software do lado do usuário final, existe a necessidade de um appliance, onde lá dentro vai ser contido o licenciamento de acesso a essas aplicações que estão na nuvem. E do lado da Akamai, esse serviço já fica liberado do lado deles também. Você falou uma palavra aí que eu tenho que puxar um gancho aqui, que é o seguinte: licenciamento. Quer dizer, isso leva a modelo de negócio, né? Qual que é o modelo de negócio aí? Bom, é exatamente seguindo a mesma característica que existe do software as a service, serviço gerenciado, software as a service, de fato, onde o usuário ele faz a contratação do serviço de forma mensalizada e pela quantidade de usuários e por aplicação. Então ele vai, por exemplo, se o grupo de vendas que trabalha com Salesforce, ele quiser atuar dentro da corporação, mas nada mais for interessante para eles em termos de atuação na nuvem, ele vai fazer o quê? Vai pedir o licenciamento de 30, 40, 20 usuários para aplicação de Salesforce e nada mais. Então vai ser feito o quê? Um pagamento mensalizado, pode ser feito um contrato semestral, pode ser feito anual, claro que sim. Mas depende muito da estratégia da empresa, do contratante, em relação ao software que fica disponível na nuvem. Mas então é um modelo de negócio mensalizado de fato, que é a tendência que a gente vê em mercado mundial. Eu sei que cada caso é um caso, mas existe uma média de quanto se paga por usuário ou não ainda? Existe, na verdade, uma formatação, obviamente que vem aquela vulga situação, depende, né? Essa expressão ela abrange e defende várias situações. Mas enfim, o depende de volume, depende de aplicação, depende de uma série de coisas em relação à característica de negócio. Mas em média nós teríamos aí cerca de 7 a 10 dólares por usuário por mês, por aplicação. Para a gente finalizar agora, vocês estão lançando o Granite, né? O que é o Granite? E eu sei também que vocês estão considerando que é uma mudança no mercado para vocês, né? Até que ponto isso vai impactar a Riverbed?
Bom, no caso do lançamento do Granite, que foi uma grande estratégia da empresa em relação a dar viabilidade à consolidação de dados que existe de forma distribuída nas corporações. Todo mundo, obviamente, eles acabam tendo, por mais que se queira consolidar, se mantém algum tipo de dado distribuído. Esse dado distribuído acaba tendo um grande problema de gerenciamento, de segurança, de backup, ou seja o que for, ele precisa ter um gerenciamento muito forte em cima dele. Com o Granite eu consigo fazer o quê? Eu consigo fazer com que exista o conceito de Virtual Edge Server, vamos dizer assim, onde o usuário ele consegue ter um servidor de fato com as aplicações locais, porém com os dados deles todos centralizados no data center, isso fazendo com que o dado de fato ele fique consolidado, seguro, com acesso instantâneo no usuário, lá, vamos dizer, no escritório remoto em si. E aí o próprio cidadão, para a gente, para a Riverbed, o que a gente consegue fazer? É um mercado que hoje não é abordado com a visão de consolidação de dado e gerenciamento de dado centralizado, e a gente consegue fazer com que os investimentos em caráter global de qualquer usuário, ou vamos dizer assim, da corporação, do enterprise, ele seja reduzido em cômputo geral, ou seja, deixando de fazer alguns investimentos com servidores, gerenciando mais a questão de storage, sabendo melhor como fazer a gestão de storage, inclusive as questões de estratégias de backup. Então, para a Riverbed, a gente entra de fato no mercado mais voltado para a parte de TI e consolidação de dados, um mercado que não é abordado por ninguém desta forma atualmente. Mercado brasileiro, como é que está o mercado aqui no Brasil? Quais são suas expectativas para 2012? E como que você vê essa possível refreada do mercado com a crise europeia e americana? É até uma coisa bem interessante, né? O mercado ele tem uns sinais bem interessantes, né, em termos de economia de uma forma geral. Mas quando existe uma grande crise ou uma grande situação de dificuldade financeira no mercado, todas as corporações elas buscam alternativas de redução de investimentos ou de, vamos dizer assim, o próprio retorno de investimento realizado seja mais inteligente. É nesse momento que a gente percebe que as soluções que nós provemos no mercado elas se sobressaem. Tanto é que, por exemplo, a taxa de crescimento da própria empresa foi de cerca de 40% no ano passado, mesmo com o mercado em crise, né, teve um crescimento. Nós temos uma expectativa de crescimento no Brasil de em torno de 40%, 50% de fato também, né, é um crescimento considerável, é agressivo até em termos de mercado, é agressivo, mas é um potencial que existe de fato. E o mercado europeu ele sofre as suas consequências em relação à questão de gestão, administração, políticas econômicas, seja lá o que for. O Brasil está numa onda muito boa, e realmente isso acontece. Nós sabemos que existem investimentos que estão ainda adormecidos, a indústria precisa de uma modernização de um modo geral e o mercado precisa de investimento para crescimento de fato. Então a gente vê com bons olhos de fato aí esse ano de 2012 e o crescimento da empresa aqui juntamente ao mercado nacional. Uma coisa importante, ano fiscal de vocês é calendário ou é mês específico? É ano calendário. Janeiro a dezembro é o ano calendário é o ano comercial, vamos dizer assim, o ano fiscal da própria empresa. Tá, Leonel, muito obrigado por sua entrevista. Eu agradeço o tempo que você despendeu comigo aqui. A tua agenda ela é bem concorrida. Você separou esses minutos para mim aqui. Muito obrigado e a gente volta a se falar provavelmente no segundo semestre. Muito obrigado. Ok, muito obrigado. Nós é que agradecemos aqui. Até mais.